Nesse vídeo nós vamos comentar sobre algumas das principais lutas que aconteceram no UFC 324 e também como foi a experiência assistindo através da Paramount Plus. Então, se esse assunto te interessa, fica comigo após a vinheta. E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. E lembrando que todas as previsões que eu fiz para esse UFC eu acertei. Claro que eu fiz analisando o Sherdog, olhando apenas números. Algumas também foi no coração, na torcida. Mas eu acertei absolutamente todas. Isso quer dizer que eu vou passar a postar que eu sou bom nisso? Não, foi apenas sorte, luta imprevisível, não aposte. Estude Bitcoin, como diria o nosso querido amigo Renato Moicano. Começando com a experiência na Paramount Plus. Foi abaixo do que eu esperava, uma porque eles abusaram do anúncio, e os anúncios em momentos extremamente inoportunos, cortaram as entradas do UFC, que era algo legal, quem não lembra das entradas, por exemplo, do Poitin e tal, tiraram isso, que é uma parte legal do show, ao meu ver, essa música, a plateia, tudo isso, pra fincar anúncio, mesmo que tu pague o melhor plano deles. Se tu pegar o plano mais top de todos, tu vai assistir anúncio entre cada luta, sempre, e também, se não fosse o suficiente, entre cada round. Então, não tem mais a entrada, e entre um round e o outro, que a gente ficava ouvindo que os corners falavam pra criar aquela expectativa e tal, isso também não existe mais, tá? Porque ou tá rodando um anúncio, ou tá simplesmente mutado o corner. A maneira que a gente encontrou pra conseguir escutar os corners é na opção Multiview. Tem a opção normal que tu assiste e tem uma opção que tu assiste várias câmeras ao mesmo tempo, 4 câmeras ali. Nesta câmera, enquanto tá passando o anúncio na versão padrão, lá não tá passando o anúncio e dá pra escutar o corner. E pra tu enxergar, ela fica num quadradinho no canto da tela, mas beleza. Então essa é a única maneira. Então tem que ficar alternando entre uma aba e outra, algo que estraga muito a imersão e a experiência. E se tu estiver te assistindo pela televisão, não tem como tu dar um Alt Tab ali pra transicionar entre as abas. Ou seja, tu vai ficar refém ali de assistir um anúncio a cada 10 segundos, mesmo que tu tenha pago pela versão mais top do aplicativo. Cara, é muito chato. Eu não sei se eles pegaram e fizeram isso. A primeira experiência, os caras vão chegar e aí a gente mostrar o que tem na plataforma, pra eles verem que não é só o UFC, né? Eles gostarem da plataforma como um todo. Mas só estragaram a experiência pra mim, cara. Ficou uma porcaria. Eu gosto das entradas, eu gosto de ver o que os corners estão falando. Então, talvez tira o rap do UFC, velho, e coloca as propagandas na hora do rap do UFC, que era a propaganda que a gente tinha do UFC Fight Pass. Mas não toda hora, meu. Não estraga, corta o evento inteiro ao vivo pra isso, sacou? Não vale a pena assistir, meu. Vale mais a pena tu ir dormir e pegar no outro dia e assistir a luta picotada. Outra, eu pelo menos não achei, talvez tu tenha achado, não tem o arquivo do evento completo. Tu tem que assistir as lutas picadas. Então não tem como tu puxar, por exemplo, o UFC 324 e aí tá o 5, 6 horas de evento lá e tu assiste inteiro pra tu pelo menos poder assistir o que eles conversaram depois. Não. Eu pelo menos só achei as abinhas separadas lá, tu assiste luta, corta o que eles vão falar e é isso, cara. Então, cara, eu não gostei nem um pouco disso. Tomara que eles corrijam, que tenha sido a primeira experiência teste deles. Mas, mano, é demais, é abusivo a quantidade de anúncio, não tem condição nenhuma, cara. Sobre os narradores, mesma qualidade, legal, tu pode optar entre a narração em inglês, a narração espanhola ou a português. E agora que o esporte estourou a bolha, eu acho legal que eles estão explicando para os leigos. Por exemplo, uma hora ele parou de bater e o narrador disse: ó, pra quem não entende, ele parou de bater nesse momento por causa disso, isso, assim que funciona um nocaute técnico e etc. Uma coisa que me preocupa é só se eles começarem, como toda indústria lacradora, querer remover alguns tipos de falas. Por exemplo, Sean Strickland. Esse é um personagem que só funciona pelo discurso dele, perfeito? Ele luta bem, óbvio, mas o discurso dele é o que dá o carisma. Então imagina que eles vão pegar e, por estar estourando a bolha, é um cara totalmente politicamente incorreto e esse cara não poder falar. Ou, por exemplo, o Moicano que foi lá e xingou o presidente da França no próprio país dele, sacou? Isso me preocupa um pouco aonde pode ir parar o esporte. Se eles começarem a querer podar, ver que o esporte é meio politicamente incorreto e cortar isso. Mas até então dessa uma previsão, não é algo que tá acontecendo agora. Gostei da narração, me incomodou demais os anúncios e com medo do que pode ser o futuro. Outra coisa que eu gostei
que o Dana White tomou como decisão para a empresa é o seguinte: com essa nova quantidade de grana absurda que foi injetada, ele aumentou os bônus, então dá mais incentivo pra galera lutar melhor. Ele colocou bônus caso tu nocauteie ou caso tu finalize, pra desincentivar aquele estilo russo nojento, escroto, estúpido, podre, de ficar abraçando o oponente 25 minutos no chão sem fazer nada, dando uns tapinha pra pontuar. E também parando um pouco de contratar a galera do Cáucaso, né, que é lá da Daguestão, etc, que são aqueles wrestlers que a única proposta deles é derrubar e ficar 25 minutos abraçando o cara no chão. Uma vez que estourou a bolha, uma vez que eles querem atrair público, eu entendo que, legal, o wrestler te abraça 25 minutos, em teoria ele te venceu, mas isso é um show, a gente quer se divertir, a gente não quer chegar final de semana e ver. Duvido que vocês assistiram a luta de Dricos Duplessis e Hamza Chimaev inteira, meu. Vocês não assistiram, ninguém assistiu, meu. Aquilo lá tu fica mexendo no celular enquanto esperando acabar, tá ligado? É muito ruim, velho, é muito ruim. Então eu gosto disso, eu gosto do show, eu gosto da podaria. Por exemplo, Gate versus Perry. Cara, incrível, a luta foi muito top, mas a gente fala disso mais pra frente. Bom, essas considerações feitas das primeiras impressões, eu gostaria de falar sobre as lutas então. Vamos lá. Jean Silva versus Arnold Allen. Os dois autistas se enfrentaram, foi muito legal. Jean, no começo, ele tava totalmente parado, meu. Não sei o porquê, se era uma estratégia, mas eu fiquei até preocupado. Ele paradão, sem se mexer, sem bater, sem propor absolutamente nada, só tomando os diretos de canhota do Arnold Allen. Uma dele começou a acelerar, no segundo round ele já tava destruindo, no terceiro ele tava aniquilando o cara. Não sei se tava pegando o jogo, pegando a distância, aprendendo os golpes do oponente, ou só tava num momento autístico dele, meditando, mas ele lutou muito bem, é um cara que propõe show. É um cara que eu, ao menos, gosto e fico, tipo, de coração na mão quando ele tá lutando, fico nervoso. Caraca, não pode perder. Não, toma esse soco, sabe? Então é algo que eu gosto, acho muito legal. E venceu a luta e agora talvez esteja na cara do gol para mais um title shot e dependendo de quem vencer, Volkanovski versus Lopes, né? Vamos torcer porque é uma luta que eu gostaria muito de ver. Natália Silva versus a Rose Namajunas. Legal, colocaram ela contra a sexta do ranking, mesmo ela sendo a segunda. Agora talvez ela só precise vencer mais o Poatan e o Ilha Topuria na mesma noite, e os dois ao mesmo tempo armados com estilete. E aí vão deixar ela disputar o título e lutar contra a Valentina Shevchenko. Acho que é a única coisa que falta, né? Porque daqui a pouco eles estão dizendo, não, a estreante vai lutar com a Natália Silva antes de ela lutar com o título, cara. É muito tosco. Desta vez não conseguiu um nocaute, uma finalização, mas eu acho legal o estilo dela de chutar, independente de onde ela tá, cara. Ela tá botando umas mãos, às vezes ela cai desequilibrada de costa, nada a ver. A oponente começa a ir pra cima, ela puxa um coice de mula, sei lá da onde, e dá no meio da boca. Eu não sei se isso veio do taekwondo, da onde é que veio isso aí, mas eu acho legal esse estilo. Próxima luta, então. Valdo Cortez Acosta versus Derek the Black Beast Lewis. Era aquela luta de quem desse um soco, outro caía, e foi isso que aconteceu. Eu só achei esquisito que eles não propuseram muitos chutes, né? Principalmente o Derek Lewis, ele dava aqueles coices esquisitos pulando dele, mas com o poder de nocaute naquele nas mãos, eu não o julgo por ficar só tentando boxear e botar uma mão, porque se tu coloca uma mão o cara cai, então não tem por que tu não fazer isso, né? Valdo Cortez Acosta, mais novo, mais ligeiro, conseguia sair, entrar melhor, uma hora botou um jab de encontro ali, enquanto o Derek Lewis avançava, o Derek caiu sentadinho de bunda no chão, meteu um ground and pound e venceu a luta. Essa era mais imprevisível, mas eu não me engano, cara. Eu acho que no outro vídeo eu falei que o Cortez Acosta ganhava baseado nos status dele ali. Caso não, enfim, me perdoem. Próxima luta, Sean O'Malley versus Song Yadong. Cara, foi uma luta legal, mas bem morna, assim, não foi algo que me empolgou super. Basicamente, o Song Yadong tentou agarrar ali, porque tava tomando uma ruim quando o O'Malley conseguiu pegar a distância. Sean O'Malley é esse que consegue andar pra trás e te contra-atacar, então é complicado avançar contra ele. E todas as vezes que ele foi posto de costas no chão, não conseguiu fazer nada também com o Song Yadong. Então, cara, luta foi pra decisão, Sean O'Malley ganhou, mas bem morna, assim. Um soco aqui, um soco lá, nada demais, nada de emoção. Então, após a gente ter esse alívio de tensão, a gente vai pro maior êxtase de todos. Justin Gaethje versus Paddy Pimblett. Eu não sei se é porque a outra foi meio morna, mas essa luta aí com certeza eles ganharam o bônus, cara, foi absurdamente boa. Eu achei que o Paddy ia meio de wrestler, ele só tinha garganteado que ele ia trocar soco, mas não, ele tentou trocar soco, apanhou igual cachorro magro, louco, tosseu com a cara desfigurada. Beleza? Porém, galera, nós temos que admitir, ele ficou de pé contra o Justin Gaethje
aguentou apanhar 5 rounds, apanhou que nem homenzinho. Eu ia até falar que ele não caiu, mas ele caiu umas 3 vezes por round com os knockdown. Conseguiu botar umas mãos no Gate, só que obviamente o queixo do Gate é algo assustador. Deve ser um lutador horrível de se enfrentar, porque é difícil derrubar, tem a mão pesada e tu dá soco limpo, joelhada na cara dele, como o Pad fez várias vezes, e ele simplesmente age como se nada tivesse acontecido. Um lutador assustador, muito bom, provou que ainda tem lenha pra queimar, não tá nem aí pra integridade física, então se ele tiver que lutar mais um tempo e continuar nesse modo guerra, ele não tá nem aí. E agora a única luta a se fazer é o Gate contra o Topuria, afinal interino versus campeão, que tava afastado por causa da esposa e blá blá blá. E numa possível luta entre os dois, cara, eu acho que o Topuria vai ganhar. Só tem que cuidar com aqueles chute baixo do Gate que são extremamente destrutivos, coisa que o Perry conseguiu anular bem, tá? Essa questão dos chutes ali, taticamente ele conseguiu fugir dos chutes. Mas se o Topuria fizer isso, ele vai conseguir derrubar o Gate, na minha visão. Quanto ao Perry, eu não consigo ver qual seria a próxima luta a ser feita. Talvez coloquem contra o Arman, mas eu acho que não, cara. Eu não sei porque eles não gostam do Arman, velho. O Arman eu acho legal, eu acho que ele tem carisma. Não sei porque estão tão brabo com ele, cara. Enfim, o vídeo de hoje foi esse. Gostaria de anunciar que temos agora o Live Pix, então caso tu quiser deixar uma mensagem para eu reagir ou em algum vídeo ou que apareça no final do vídeo, ter o seu nome mencionado no final do vídeo, basta mandar uma mensagem através deste QR Code e apoiar o canal, para que eu possa trazer conteúdos com mais frequência e mais qualidade, né? Investir na infraestrutura do canal, seja indo visitar academias, seja comprando uma câmera melhor, que eu acho que é uma das próximas aquisições que eu gostaria de fazer. Então considere apoiar o canal. E caso tu seja algum empresário e ache que a sua marca conversa com a Berga, né? Tu acha que é o tipo de comunicação, ou enfim, eu sou um bom vendedor, tá? Vou trazer mais conteúdos vendendo para vocês verem que vale a pena investir aqui no canal. Considere patrocinar. Manda uma mensagem que a gente conversa, beleza? QR Code na tela. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.